Boa noite, a paz do Senhor Jesus. Quero, nesse momento, falar uma palavra da parte de Deus que vai tocar o seu coração. Quero que esse vídeo chegue às pessoas que estão ao alcance dessa voz e que possam ouvir essa mensagem. Não digo apenas que você deve ouvir, mas que você também deve compartilhar. Deve levar essa mensagem a outras pessoas, a outros corações que necessitam ardentemente de ouvir a voz e a palavra de Deus. Eu quero meditar com você nessa noite a palavra do Senhor Jesus Cristo que está no Evangelho, segundo escreveu Lucas. Mas o Evangelho é de Jesus Cristo, pois a palavra de Deus diz que o Evangelho é o poder de Deus para todo aquele que crê. O Evangelho genuinamente é a verdade, a palavra de Jesus Cristo que transforma e que tem poder para salvar. A palavra que eu quero ler nessa noite está no Evangelho de Lucas, no capítulo 17, a partir do versículo 20, que fala acerca do reino de Deus. O que é então o reino de Deus? O reino de Deus é o governo de Deus que veio até nós, que nós temos alcance, que nós somos participantes deles por meio do seu Filho Jesus Cristo. E diz assim a palavra de Deus. E, interrogado pelos fariseus sobre quando havia de vir o reino de Deus, respondeu-lhes e disse: o reino de Deus não vem com aparência exterior, nem dirão, ei-lo aqui, ei-lo ali, porque eis que o reino de Deus está entre vós. E disse aos discípulos, dias virão em que desejareis ver um dos dias do Filho do Homem, e não vereis. E dir-vos-ão, ei-lo aqui, ou ei-lo ali, não vades e nem sigais. Esse foi um conselho que saiu dos lábios do Senhor Jesus Cristo, quando ele falou a respeito do reino de Deus, que o reino de Deus está entre vós. O reino de Deus não tem a aparência do mundo. O reino de Deus não é um reino exterior, não é um governo político, não é um governo de aparência de homens, não é um governo externo onde as pessoas compreendem que há uma necessidade de fazer algo surpreendente. Não. O surpreendente de Deus aconteceu quando ele deu seu Filho Jesus Cristo, que era, desde que o profeta Isaías falava, ele é o esperado das nações. Ele disse para os seus discípulos, o reino de Deus já está entre vós. O reino de Deus está ao alcance da sua mão. Ele estava falando de um governo espiritual que Deus veio construir com o homem. Na queda, o homem separou-se de Deus. Mas o plano de Deus sempre foi de restaurar essa comunhão, união, esse laço que desde o Éden foi criado com o homem novamente. Mas a palavra de Deus também declara que Deus, olhando para o homem, ele não encontrou ninguém que pudesse fazer essa aliança. Então, ele preparou o seu Filho Jesus Cristo, enviou para que pudesse pagar esse preço que hoje nós podemos cantar como vitória. Jesus pagou o preço de nosso pecado para poder unir-nos de novo a Deus. E então ele veio e implantou esse governo de Deus. O reino de Deus é um governo espiritual. O reino de Deus nos faz conectados com a graça de Deus, com o favor de Deus. Jesus disse que nós somos salvos, não é porque nós tínhamos merecimento. Ninguém de nós, o Senhor Deus olhou para a terra e disse, não há um justo sequer. Então, ele enviou seu filho, o justo e santo, para poder morrer por mim e por você, para poder dar acesso a esse reino que ele mesmo veio implantar. E ele mesmo disse, está entre vós. Então nós podemos adquirir para nós, ser participante deles e levar a outras pessoas. A ordem do nosso mestre é ide e anunciai. Ide e fazer discípulo. Ide e levai a palavra de Deus. E mais ainda, no Salmo 126 diz que é aquele que leva
a preciosa semente, ele volta trazendo os seus molhos. Salmo 116. Há uma recompensa para aquele que serve a Deus. Há uma recompensa para aquele que busca entender esse reino, esse governo, e não apenas adquiri-lo, mas também levar para que outras pessoas sejam transformadas. É desejo do nosso mestre que todos sejam participantes desse reino. Diz a palavra de Deus que Jesus ensinou isso para dizer que o reino atual, o reino do mundo, ele não é o reino de Deus. O reino de Deus, ele é um reino espiritual. Um reino que te faz conectado com Deus nesse tempo presente, você já é participante dessa graça. E na vida vindoura, como diz a palavra de Deus, a eternidade. Amém? Deixe essa palavra para a sua vida, para edificar a sua vida. Compartilha com seus amigos, seus familiares, seus vizinhos, pessoas que precisam ouvir essa mensagem. E Jesus disse que dias virão em que as pessoas procurarão o Filho de Deus, mas não o vereis. Procurarão, desejarão ser participantes, estarão à busca desse reino, mas não vai mais poder acessar. Deus te abençoe, em nome do Senhor Jesus Cristo.